como é que vocês estão? Cá estou eu mais um dia sobre o olhar de vocês, que eu espero que o olhar de vocês não seja sanguinário. Ah, entendi. E hoje, continuando um pouco essa playlist das aulas de Ben 10. Eu pensei, eu admito que eu até criei uma, mas eu meio que não fiz nada, eu só criei na minha mente mesmo, né? Depois eu falo sobre esse que eu criei na minha mente. Né? Eu meio que fiquei imaginando, tipo, pra caramba, mas eu não vou contar ainda porque acho melhor deixar pro final. E após eu dar algumas analisadas em alguns vídeos, né, pra ter noção sobre os diferentes relógios, os diferentes Omnitrix, as diferentes AUs, no caso, eu apresento pra vocês o alternativo. Acho que é mais ou menos assim. O interessante é que parece. Eu também não sei se os outros criadores também, né? Mas a questão é, eu sei que parece que esse Omnitrix foi criado por um cara que fala espanhol, né? Que é um Omnitrix bem interessante, que meio que inverte a coisa toda, sabe? Por exemplo, primeiro, como foi feito? Meio que foi feito normalmente, tipo, o Azimuth fez o Omnitrix normalmente, de boa e tal, né? Mas talvez tenha acontecido alguma coisa errada, ou o Azimuth fez alguma coisa errada, sei lá. Mas é aquela velha história de sempre, viu? Gato, que é o Omnitrix, brá, brá, brá. Meu fôlego aqui, perdão. E parece que o Omnitrix meio ficou meio danificado, ficou meio diferenciado, sabe? E aí os aliens meio que mudaram totalmente, de um jeito que não é um Omnitrix, mas é tipo isso, né? Pra quem conhece aquele Omnitrix do Ben 10.000 que faz os aliens fundidos, devem saber como funciona. Mas o Altertrix, né? Vou explicar. Primeiramente, primeiro alien que aparece no vídeo que eu vi. Ah, deixa eu dar os créditos rapidão. Onde eu vi o vídeo. Agora se vire. Sinceramente vai bater. Acho que vai bater um certo arrependimento. Porque, na moral, eu acho que vai bater um certo arrependimento disso se vocês tiverem a brilhante ideia de ver, por exemplo, esses bem daqui que são. Que podem talvez te assustar, né? Mas depende. Eu, pelo menos, eu tenho que admitir. A primeira vez que eu vi esse Omnitrix, eu fiquei muito assustado. Pelo menos com o alien do XL8. Mas pra variar... Peraí. Meu fôlego tá indo de base, mano. Peraí. Algum conselho de exercício pra respiração? Bem. Eu lembro de uma vez, mas tirando isso fora da equação, falando dos aliens. Primeiro o Chamas. O Chamas ficou muito mudado. Primeiro, parece que ele, tipo, criou tipo uma armadura, sabe? Uma armadura meio que de pedra, provavelmente pedras vulcânicas, algo assim. E deixando ele muito mais pesado, mas provavelmente, com certeza, muito mais resistente. Provavelmente ele podia fazer uns negócios aí de explorador vulcânico, algo assim. Mas hoje, em vez de eu falar, eu vou mostrar pra vocês. Volto logo. Pronto. Era desse cara que eu tô falando. Se vocês têm um pouco de noção de espanhol, até que espanhol não é a coisa mais difícil do mundo. Com certeza devem estar entendendo o que está escrito aqui, né? Eu não faço questão de ler, mas eu vou ajudar vocês. Força física montanhosa e capacidade de causar erupções de vapor com enorme poder. Em seguida aqui temos o Whis Shock. E esse é o... Mas falando um pouco desse alien, eu acho que eu devo ter passado, né? Eu às vezes superei.
É uma subespécie artificial. Seu corpo tem um núcleo de plasma dentro e câmaras de vapor seladas a vácuo. Ao contrário do resto das pironitas, e o fato de Geyser ser enorme, isso o impede de voar ou mesmo de ser ágil. Mas em troca ganhou imunidade à umidade, força física montanhosa e capacidade de causar erupções de vapor com enorme poder. Em seguida aqui temos o Wisp. Choque. Ser uma subespécie artificial de um quinacelerano, ele é um dos menos afetados pela falha que gerou a alteração nos aliens. No entanto, sua anatomia foi alterada para compensar os danos parciais do seu DNA, perdendo a anatomia mais dinâmica e curvada que o XLR8 possui para ser mais rápido e manipular a fricção, mas dando-lhe em troca a capacidade de manipular o atrito de outro jeito. Ele manipula o atrito através de suas mãos e seu corpo altamente resistente às descargas elétricas geradas pela manipulação de eletricidade estática. Ao invés de magro e esguio, seu corpo adotou uma figura maior e mais densa, perdendo muito da velocidade que o XLR8 tem, mas ganhou uma resistência e força física muito maior. Creio eu que ele possa ser mais forte e resistente do que o acelerado, mas isso é minha crença. Talvez seja ou talvez não, ao menos aparenta. Agora em seguida aqui temos o Nocturnal. Ele é uma subespécie. Na minha opinião, eu achei esse menino aí mais insano, cara. Mó. Eu achei. Não. Eu gosto de morcego, né? Nocturno. Tamo nessa, né? Espécie de Vulpmancer artificial, e sua aparência se parece com a de um enorme morcego, mas não tem olhos, pois usa seu sentido agudo de audição, né? E múltiplos sensores em seu corpo para detectar seu arredor. As membranas de suas orelhas são capazes de refletir luz para intimidar e cegar potenciais predadores, e se ele se sentir em perigo, o mesmo pode levantar o pelo do pescoço para parecer mais intimidador. Talvez seja difícil para ele viajar em terra, e seu senso de cheiro não está tão desenvolvido como o de um Vulpmancer comum, mas sua aparência particular, sua capacidade de voar e seus poderes de gritos sônicos o tornam mais temido. E no mais, ele é levemente mais inteligente que o besta. Agora o próximo alien DSU que vamos falar é o 4. Depois eu falo. Esse menino aí é um 4 braços bem insano, mas diferente do 4 braços original, né? Deixa eu falar um pouco. Ele não é aquele porradeiro que gosta de ir na porrada, que simplesmente quer vir pra briga. Ele vai dizer aí. Caminos, uma subespécie tetramanda alterada, se tornou um ser psíquico. 4 Caminhos, uma tradução literal de seu nome seria 4 caminhos. 4 braços foi possivelmente o alienígena menos afetado pelas alterações. Para compensar as falhas, o Omnitrix produziu uma simulação da evolução de um tetramando. Usando essa simulação de base, o Omnitrix alterou o DNA tetramando para permitir novas capacidades e substituir o original. As novas qualidades que 4 Caminhos adquiriu foram habilidades mentais poderosas, podendo destruir. Perdão. É que eu tô procurando algum lugar que tenha silêncio, né? Dá pra entender. Seu espaço para evitar projéteis e usar as qualidades físicas do inimigo contra ele. Ele pode gerar um escudo psíquico e flutuar. No entanto, um efeito colateral da alteração foi sua personalidade, pois ele tem uma personalidade relaxada, gentil e até mesmo profunda. Assim como o Arthrópode pensou bem para se nomear, isso também ocorreu com 4 Caminhos. Sou uma casquinha de Siri, e aparentemente uma casquinha com intelecto avançadíssimo. Portanto, devo nomear esta forma de vida como uma espécie mais apropriada. Digamos, Arthrópode. Para finalizar aqui o último alien temos o Carbonator, uma subespécie artificial de um Petrosapiens, que não é mais baseado em silício e sim em partículas de carbono conectadas a uma mente comum, formando um ser individual entre todos. Um dos aliens mais afetados pela alteração foi o Diamante. A falha que gerou as alterações comprometeu muito o seu DNA e para evitar que isso afetasse todo o sistema, o Omnitrix utilizou a composição de carbono como base para substituir sua composição à base de silício. Isso tornou seu corpo mais frágil, mas permitiu que ele se reconstruísse facilmente e mudasse sua estrutura física quase que completamente. A pigmentação escura do seu mineral de base é tão forte que permite absorver e dissipar com seu corpo qualquer tipo de energia composta de luz, e como ele tem propriedades de carvão e minérios, ele pode variar entre ambos os tipos e pode ser eletricamente condutivo ou tornar-se inflamável. Embora
deu um resultado eficiente, a estabilização do Omnitrix não foi perdida. Isso faz o alienígena mais afetado em seu DNA Ó, a legenda ficou errada. e também o fez afetado mentalmente. Ele perdeu parte de seu raciocínio, tornando-se um ser primitivo, fazendo mentalmente um alienígena difícil de controlar. Fala sério, rapaziada, vocês imaginariam a versão do besta mais primitivo e muito mais selvagem? Mas quem diria que seria a alteração do diamante, né? Isso pois aqui é lore atrás de lore, e com certeza o Carbonator tem uma lore diferenciada, e ela foi muito legal e nada óbvia ou clichê. Muchas gracias por el cumplido. Y bueno, sigamos con curiosidades importantes para comentar. En el sistema de emergencia de alteración de ADN, para preservar la seguridad del usuario y del mismo Omnitrix, el reloj no solo intenta estabilizar el ADN, sino que hará uso de diferentes métodos dependiendo de cuál sea el ADN dañado. Por lo que algunos aliens, dependiendo de cuál sección de su ADN fue dañada, recibirían alteraciones de acuerdo a su problema en específico. Un ejemplo es Fuego, quien perdió algunas piezas de ADN, pero la más afectada fue la que permitía su capacidad de combustión. Lo que hizo el Omnitrix en este caso fue alterar su estructura anatómica y utilizando datos de otros aliens logró crear un suplente del sistema de combustión de fuego. Mientras que fuego era plasma dentro de rocas que se mostraba como fuego, el nuevo denominado Geyser aún poseería su núcleo de plasma, pero usaría canales de agua hirviendo dentro suyo que se mostrarían como columnas de vapor. Estos mismos canales de agua obligaron a su cuerpo a ser uno mucho más grande. Bom, então é isso, rapaziada. O que vocês acharam sobre esse Altertrix? É isso aí. Bem interessante. Na minha opinião, o Nocturno e o Carbonator são os meus favoritos. E também o Shot alguma coisa. Esses daí foram meus favoritos. É isso. Volto logo. Meus amigos. Hoje esse vídeo vai demorar para ser postado. Foi mal aí a demora. É que eu ainda não falei e não fazia questão de falar até agora. Mas é que eu tava em outro lugar. Eu passei alguns dias na Tailândia com a minha tia. E voltei hoje. Então, é isso. E aí quando eu voltei eu arrumei umas coisas. Mas continuando. Eu já falei daqui. E agora o próximo. É por hora, fica aqui mesmo. Esse é o tal Omnitrix gigante. Que em resumo é só um Omnitrix que deixa os aliens muito OP. É sério. Em resumo é isso. Mas como é? Em resumo, sei lá, eu acho que é a mesma coisa de sempre, só que o Azimuth deixou os aliens tudo upado, né? E aí quando o Ben se transformou no chama, ele se transformou naqueles chamas todo azulado. E tinha aquelas chamas lá nos ombros dele, algo assim, né? E aí ele, obviamente não ficou forte na hora, né? Porque, de acordo com o vídeo que eu vi do mesmo canal que eu mencionei, parece que o poder cresce exponencialmente. Nós já sabemos o número, né, meus queridos? Beleza, qual é a interrupção da vez? Tô esperando. Eu acho melhor acabar logo nesse vídeo, né? Porque daqui que termina esse vídeo vai ser complicado. Mas eu não vou deixar de mostrar o Omnitrix que eu criei mentalmente no começo. Eu não sei onde botar. Mas falando um pouco desse relógio pra você entender direito. E quando os aliens ficam super fortes e tal, e os poderes deles ficam melhorando exponencialmente, até tem uma pequena história e tal. Parece que tem um tal de negócio aí que se chama Fire Kick, que eu acho que é Fire Kicks mesmo, né? Fogo. Esse kick significa chute, quer dizer chute de fogo. Pera aí, rápido. Tem umas pequenas informações. Em resumo, vamos lá. Aí é aquela velha história, né? Dessa vez eu não faço questão de cantar. Parece que esse Omnitrix já veio diferenciado, parece que é um Omnitrix meio vermelho. Quando grudou, né, no poço do bem, acabou machucando ele e até começou a sangrar um pouco. Mas parece que esse super relógio, né, o Gigatrix, também tinha
poder de cura, né? Tinha como curar o usuário. Então, bom demais da conta. Então, curou bem aí. E eu acertei, o nome é Fire Cakes mesmo. Que em resumo, eu acho que só deixa o alien muito forte. E aí o Chamas, no caso, né? Eu vou falar só do Chamas. Os outros aliens, sinceramente, eu não faço questão de falar. Porque nem eu vi os outros aliens, eu acho que eu só vi o Chamas nesse vídeo. O Chamas azulão. Só a presença dele já pode causar um belo de um incêndio. Obviamente ele não apaga debaixo d'água, né? E essas outras vantagens aí. Beleza, agora a história. Cara, deixa eu prestar atenção no vídeo, que eu vi pouca coisa. Design. Agora história de sempre. Mas mudei da muita coisa mesmo. Beleza, agora eu garanto pra vocês que eu não vou pausar mais. Não vou mais pausar. Bem, não mais o que muda. Meio que a história é meio que a mesma coisa. Com certeza com a diferença que os aliens com certeza estão mais ocupados e tal, né? E o único design que eu vi no vídeo foi só o do Chamas mesmo, né? Os outros eu já não vi não. Bem, parece que depois da história velha de sempre, o Ben humilhando aí os inimigos, o Vilgax percebe como esse Omnitrix, mesmo incompleto, é bem forte, bem potente. Então ele treina bastante, ele treina demais, ele treina tanto, mas tanto. Ele analisa os movimentos do nosso herói Ben Tennyson para ir atrás do Ben. E é isso. E aí começa a batalha, aí Vilgax até que leva a boa, mas meio que, na verdade não, meio que a luta deu tipo tava igualado. Isso, a luta tava igualada, a luta tava insana, né? De acordo aí com a história que eu vi do vídeo. E aí, de repente, em algum momento parece que o Vomax aparece. Então, eu acho que depois o Vilgax, obviamente, deve talvez ter atacado o Vomax. Atacou o Vomax, né? E aí, o Ben ficou pé da vida e desbloqueou o gigante cedo. É isso. O Ben ficou pé da vida, ele ficou muito bravo, obviamente, né? E aí ele virou o gigante bem cedo. Tipo, parece que o relógio aí desbloqueou, né? Ah, então pronto. Rapaz. Beleza, e aí depois. Falou aí mais um negócio aí e tal. A história e tal. Tô meio perdido agora. Mas em resumo, parece que a história mudou um pouquinho, né? Naquele tal filme do Ben 10 que eu nunca assisti, em que aparece um cavaleiro esquisito que eu esqueci o nome, sim. E aí aconteceu todo um negócio lá, mas dessa vez o cavaleiro deu um jeito de ficar muito forte, de um jeito que provavelmente ele humilhou bem, e aí aconteceu todo um negócio que eu realmente estou esquecido, me desculpem. Foi mal, eu não faço questão de ver o vídeo. Mas em resumo, assistam o vídeo do Luck, que aí vocês vão entender melhor, porque a minha explicação tá um lixo mesmo. Eu admito. Mas vamos lá. Eu apresento para vocês a lojinha que eu criei. Facinho de entender. Um Omnitrix de Beyblade. Simples assim. Em resumo, mas ó, eu criei até uma historinha legal que acho que vai dar pra entender. Azimuth simplesmente teve uma infância insana. Brincou bastante na vida dele. E uma de suas brincadeiras favoritas era Beyblade. E aí, ele teve a brilhante ideia. Acho que eu vou criar um Omnitrix
onde o portador pode se transformar nos diferentes Beis. Não tô falando dos Beis em si, mas vocês sabem, né? Que quando acontece aquele negócio lá e aparece, vai o Triek, aí aparece o cavalo e o cavaleiro. Vocês sabem como é. E aí, só que prestem atenção. Primeiro, eu não tenho nada contra as outras temporadas que eu não vou citar. Então, prestem atenção. Ele criou o Omnitrix, até que deu tudo certo. Ele colocou aí os meio que boa parte, né? E aí, tal. Só que no momento que ele criou esse Omnitrix, né? É isso. Mas no momento que ele criou esse Omnitrix, prestem atenção. Primeiro, essas temporadas não são ruins. Se bem que tem algumas coisas que eu admito que eu achei ruim de um jeito, na moral. Aquela. Depois eu falo. Mas a questão é. Ainda não tinha lançado a temporada 5, 6 e 7. Ou seja, a temporada do Beyblade Burst Surge, o Beyblade Burst Quad Drive e Beyblade Burst Quad Strike. Ainda não tinha lançado. Quando ele criou esse Omnitrix, ó, ainda não tinha lançado essa temporada. E meio que tanto faz, né? Provavelmente depois, provavelmente ficou culpado e aí, aí é a história mesmo, é isso. E aí o Vilgax simplesmente queria, sei lá. O Vilgax queria um Beyblade lendário. Ah, sei lá, é uma história mal contada mesmo. Mas em resumo, é uma minissérie de Beyblade. E aí, é só isso mesmo. Eu não sou muito bom da história não. Sinceramente eu só criei porque sim, mesmo. Eu sei. Talvez não seja um dos melhores, mas pelo menos na minha cabeça eu criei um Omnitrix insano. Imagina, por exemplo, você. Bom, vocês, no caso, né? Meu fôlego tá indo de base. E eu sei, eu tô gaguejando muito. Mas bem, qual é o seu base favorito? O meu não tem condição. Se vocês pensaram que é o Valtryek, acharam errado, otários. Fênix. É o quê? O Fênix? O destruidor... Não, destruidor de base? Nananina não. Ah é. Ô droga. Mas eu tô falando da... Perdão a palavra. Tô falando da quinta temporada. Na moral, insano aquele base. Eu não tô falando do Fênix da terceira temporada. Tô falando do Fênix da quinta temporada. Que obviamente o Azimuth não fez isso ainda, né? Porque a quinta temporada, na história que eu criei, ainda não tinha lançado. Porque, pelo amor de Deus, se o Ben começasse logo com todos os tais aliens, que na verdade alienígenas não tem nada, né? Mas deixa a gente sonhar, né? Vai que, né? Por exemplo, vai que o Valtryek, como o Valtryek normalmente é bem rápido, ele vive acelerando, talvez o Valtryek combine com o XLR8. Talvez, tá? É só meu palpite, ok? E talvez o Fênix combine com chamas, mas sei lá, não sei se Fênix combina com chamas. Mas deu pra entender o que eu tô querendo dizer? Mas eu pelo menos achei aquele Fênix da quinta temporada insano. Mas é isso. Imagine seu bem favorito, né? Imagina você se transformar nele. E eu não tô falando de você se transformar, caso você esteja ficando confuso. Não tô falando em você se transformar no bem em si. Eu tô falando de você se transformar, né? Meio que na criatura aí do bem, né? Que vocês sabem do que eu tô falando. Mas é isso. Eu acho melhor parar de enrolar, né? No mais, da próxima vez eu vou conseguir fazer direito sem interrupção. Desculpa pela demora para postar o vídeo, ok? Tenha uma boa noite e até amanhã. Perdão a demora. Fui.